Evangelho de João, capítulo 3. Texto muito conhecido de todos nós. Evangelho de João, capítulo 3. Todos encontraram? Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele era um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está nos céus, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, e o Senhor mesmo disse que não entendemos muitas coisas terrenas, quanto mais as coisas espirituais. E por isso nós queremos pedir o auxílio do Teu Espírito Santo, dando graça, sabedoria, alcançando as nossas mentes, os nossos corações, coisa que somente o Senhor pode fazer. A Tua palavra ela é como uma espada cortante de 2 gumes e que pode penetrar até o mais profundo do nosso ser e do nosso coração. E é isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação. Dá-nos o entendimento, a compreensão e a iluminação do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Nicodemos é uma figura que, de certa forma, representa muito bem cada um de nós que estamos aqui. Todo ser humano tem uma coisa em comum, que são essas indagações, esses questionamentos, essas perguntas que nós chamamos de perguntas existenciais, ou seja, do profundo do nosso ser. Perguntas para o sentido da vida, para o sentido da existência, vivendo num mundo de tantas coisas perturbadoras. A vida ministerial, a vida pastoral, ela é encantadora, desafiadora, mas uma das coisas mais graciosas da vida ministerial é o fato que Deus nos permite participar
das dores, das adversidades e também desses grandes questionamentos que movem a nossa humanidade, a nossa fragilidade, diante de algumas tragédias que nós não temos como explicar, porque não existe um método, uma regra ou um padrão para explicar algumas coisas, como essa que nós falamos aqui agora, constrangedora, que machuca o nosso coração. A sobrinha da Betinha, a Dalila, depois de um parto, entra nesse processo depressivo e hoje tenta dar cabo da própria vida. Uma garota de 21 anos. Ou seja, não chegou sequer à metade da existência. Ou seja, grandes coisas da vida e da existência certamente estão por vir. 21 anos é o início, nem é o auge ainda da força física de um ser humano. Eu me lembrava agora há pouco, eu mais o neto estávamos numa viagem para o interior da Bahia, quase divisa ali do Piauí, terra do nosso querido ali, Rômulo. E os irmãos, o pastor e a comunidade nos colocaram num pequeno hotel daquela cidade de menos, talvez 20 e poucos mil habitantes. Eu estou vendo aquela senhora, dona do hotel, nos atendendo, e num dia sozinha, passou a noite ali, de prontidão, já beirando os seus 70 anos, e naquela curta convivência, né, a gente, como servo de Deus e a semelhança de Jesus, nós nos interessamos pelas pessoas e nos aproximamos delas nessa perspectiva de Jesus, da graça de Deus. E eu, então, num dia à tarde, depois de termos viajado 1000 quilômetros, pregado à noite, dormido tarde, acordado cedo, pregado de manhã, almoçado, buchada com mocotó, eu voltei para o hotel, não tão animado, mas muito pesado e com muito sono, né? E com muito sono ela nos recebe com tanta alegria, e eu lhe pergunto: a senhora é daqui mesmo, dessa cidade? Já que o senhor me perguntou, então agora o senhor precisa me ouvir. Eu espantei o sono, puxei o neto ali, nos assentamos e começamos a ouvir a história daquela senhora. Eu sou daqui, da região, eu me casei e, juntamente com meu marido, nós fomos para Brasília. A semelhança de muitos retirantes, no início de Brasília, fomos ali para construir a vida. E quando ali chegamos, eu dei à luz 3 filhos, uma menina e 2 meninos, e a partir dali a minha vida virou um inferno. Meu marido começou a dar trabalho, começou a beber, começou a sair com outras mulheres, e a vida foi ficando cada vez pior, não só economicamente, mas também emocionalmente. Uma tortura e um sofrimento muito grande, a tal ponto que eu não aguentei. Eu peguei as 3 crianças e regressei para cá. Meus pais, muito pobres, nos acolheram. E eu não sabia o que fazer da vida com aquelas crianças. E como não tinha o asfalto, aquele asfalto pelo qual os senhores passaram, os carros atolavam ali, e as pessoas ficavam ali dias tentando tirar os carros para poder seguirem a sua vida e as suas viagens. Então, eu tive uma ideia. Eu comecei a fazer comida para poder vender para as pessoas daqueles carros que atolavam naquele caminho. Meu pai comprou uma lona, eu fiz uma tenda, arrumamos panelas grandes, começamos a cozinhar, e quem dera que tivéssemos naquela altura marmitex, mas a gente não tinha. Eu colocava as panelas, pendurava num cavalo e saía à beira do caminho, ali vendendo as comidas, e o negócio começou a prosperar. Depois veio a empresa para construir o asfalto, eu já aumentei a tenda,
e nós começamos, então, a não só servir comida, mas dar pousada também para as pessoas, e eu pude mandar os meus filhos para uma cidade que eu não me lembro o nome, ali do Piauí, uma cidade maior, para eles poderem estudar. Cresceram, formaram e regressaram para cá. E numa noite, o meu filho mais velho, de 30 anos, casado, eu acordo à noite, ele no quarto dele com a esposa, e ela dá um grito e eu corro para ver. Chego lá, meu filho de 30 anos está estribuchando, passando mal, desmaiando, vomitando, aquela confusão toda. Corremos com ele para o hospital e, quando ali chegamos, ele não suportou e ele veio a óbito e ele morreu. 30 anos de idade. Sem marido, os 3 filhos e o mais velho dos rapazes morre com 30 anos. A minha filha, graças a Deus, está bem, ela só tem um problema nos olhos, ela não enxerga bem, quase não enxerga, mas é bem casado, está bem. O meu filho mais novo, com muita dificuldade, formou na parte técnica de eletricidade, prestou concurso, passou no concurso para a companhia elétrica aqui da Bahia, começou a trabalhar, e um dia, subindo aí num desses postes para poder colocar a rede de tensão, o poste caiu sobre ele, e de uma altura enorme ele foi completamente esmagado por aquele poste. E não dá, o sono foge, né? Aí não importa se você comeu mocotó, buchada, a dimensão da tragédia humana que se abate sobre algumas pessoas, elas nos afugentam o sono. E ali ela foi compartilhando conosco, contando da morte dos filhos, como que foram os desdobramentos. E olhando para aquela senhora, marcada por essas realidades tão duras da vida, e tendo que passar por esses dilemas e continuar viva, cuidando agora dos netos, e no final ela me diz: o senhor deve estar se perguntando por que eu não estou debulhando em lágrimas, né? Eu não estou chorando porque eu entendo que Deus é soberano e que Ele, melhor do que ninguém, faz as coisas como lhe apraz. Tem algumas coisas que nós nunca vamos consegui-las entender plenamente. Deus não vai nos revelar. Essa semana, a Rosângela, esposa do Solimar, juntamente com a Ângela, nos convidaram para visitar uma família, 2 irmãs que haviam perdido um irmão. Esse irmão mais velho, arrimo da família, quando o pai morreu, 52 anos de idade, foi para o Maranhão para poder resolver alguns negócios, receber ou tratar de alguns negócios, e ali desapareceu. E a família toda inquieta, as irmãs pedindo oração, servos de Deus, a menina mais velha, a filha dele, da polícia, foi atrás do pai. Quando lá chegou, eles haviam assassinado o pai e colocado fogo no corpo. E aquele jovem, né, de 52 anos de idade, com uma filha para casar, e a filha dizendo: a minha tristeza é porque eu vou entrar no casamento e meu pai não vai estar presente para me conduzir ao altar. Mas eu vou viver a minha vida com a lembrança, e tudo que eu fizer eu farei para honrar o meu pai. Tudo aquilo que ele pensou e sonhou a meu respeito, eu vou viver para nunca decepcioná-lo, mesmo sabendo que ele já partiu. E aquelas irmãs me encheram de perguntas: pastor, mas como é que pode nós... Então não adianta nada orar?
Não adianta orar porque a gente vive nessa gangorra e nessa corda bamba à mercê. Assim como Nicodemos, que nós lemos aqui, todos nós temos as nossas perguntas, as nossas crises, as nossas indagações. Jó viveu isso muito existencialmente. Nicodemos é um homem extremamente religioso, ele é um dos principais dos judeus. Ele tem uma formação religiosa que vem de séculos, desde Abraão. Se a gente conseguisse imaginar o tetravô, tataravô, bisavô, o pai, toda a tradição era uma tradição religiosa, de uma formação religiosa. Mas as dúvidas de Nicodemos deixam muito claro que o simples fato de sermos religiosos ou de seguir uma religião culturalmente herdada dos nossos pais não resolve os nossos problemas existenciais. Então, Nicodemos vê em Jesus a possibilidade de encontrar respostas para alguns dos seus dilemas, e eram dilemas existenciais e espirituais. É notório o fato de que ele vem até Jesus à noite. Isso é intencional, não é casual. Ele busca Jesus à noite porque, sendo um dos principais dos judeus, ali dos fariseus, ficaria muito mal para a imagem dele ser visto com Jesus. Então, ele não quer ser visto com Jesus porque não cairia bem para a sua reputação, para a sua posição, e por isso ele vem ter com Jesus à noite. É à noite que ele vem ter com Jesus. E chega para Jesus e disse: Rabi, palavra hebraica que quer dizer mestre. Sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Porque para fazer as coisas que o Senhor faz, para falar como o Senhor fala, esses sinais que são realizados, só podem ser feitos por alguém vindo da parte de Deus. É certo que o Senhor vem da parte de Deus. Esses sinais corroboram esse fato. A isso Jesus lhe responde: em verdade te digo. A repetição de uma mesma expressão faz parte da sabedoria judaica. Ela também é intencional, ela é proposital, porque quando você quer dizer alguma coisa muito importante que não pode de forma alguma ser esquecida, então você repete a sentença. E Jesus diz: olha, em verdade, presta atenção, o que eu vou te dizer é muito importante. Te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Reino de Deus é a resposta de Deus para todos esses questionamentos que nós fazemos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra a história da humanidade numa perspectiva de Deus. Ela nos ensina que Deus criou o ser humano, que é criação de Deus, de um Deus bondoso, de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, de um Deus que João dá a definição dele, que João o apresenta como Deus é amor.
Então, nós somos criaturas de um Deus amoroso. Nós fomos criados à imagem e à semelhança desse Deus amoroso, desse Deus cheio de paz, cheio de alegria, cheio de justiça. E nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Então, nós temos que perguntar: se nós fomos, retoricamente falando, não por dúvida, mas retoricamente, se somos criação desse Deus bondoso, desse Deus amoroso, desse Deus misericordioso, por que que acontecem essas coisas maldosas, terríveis, tenebrosas conosco? E eu esqueci de lhes contar que aquela senhora que falava sobre a morte do primeiro filho, ela tinha quase que uma convicção, por diagnóstico médico, que o filho tinha morrido envenenado, que a esposa, a mulher, o havia envenenado naquela noite. Além de perder o filho, carregava no coração essa mordida da maldade, essa pancada de uma morte não natural, mas de uma morte provocada. Aquelas duas irmãs que diziam: os meus pensamentos não param, eu penso e me pergunto o tempo inteiro por que não vou ver mais o meu irmão. Então, se nós fomos criados por Deus, esse Deus bondoso, amoroso, misericordioso, por que que acontecem essas coisas maldosas realizadas através das suas criaturas? Um pensador francês que não conhece a história da revelação de Deus sobre nós, sobre o ser humano, ele chegou à conclusão: se foi Deus que criou esse ser humano que eu vejo e conheço, esse Deus só pode ser o próprio diabo. Porque esse homem se parece mais com o diabo do que com um ser amoroso, bondoso e misericordioso. O mal é uma realidade, a maldade ela é presente. O mal não é apenas um conceito filosófico. O mal, ele bate na nossa face, na nossa cara, quando nós presenciamos esses fatos acontecidos com outros ou conosco. Afinal, o que aconteceu com o ser humano? A Bíblia Sagrada vai nos dizer que esse ser humano, essa humanidade, preste atenção, criada por Deus, por esse Deus bondoso, por esse Deus amoroso, por esse Deus misericordioso, na liberdade que Deus lhe deu, essa humanidade na escolha que fez através do nosso primeiro pai Adão, ele escolheu não obedecer a Deus. Ele escolheu não se sujeitar à vontade de Deus. Ele escolheu não render-se a Deus e à sua vontade. E quando desobedece a Deus, ele é capturado, dominado, sem o saber, pelas hostes da maldade e da rebelião. O mundo, criado por Deus, a humanidade criada por Deus, a imagem e a semelhança de Deus, sucumbe. Ela é tomada, ela é maculada,
O mal é inoculado na natureza humana a partir dessa ação, dessa reação, dessa decisão dos nossos primeiros pais. E o mal entra, e o mal toma conta. Mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor que Ele é, Deus mesmo resolve resgatar o ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus mesmo, num plano dele, resolve resgatar essa humanidade, estabelecendo um tempo onde Ele vai estabelecer o seu reino. Essa primeira criação de Deus, essa humanidade que caiu, que sucumbiu, que vive subjugada, e a palavra de Deus diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Essa é a explicação que a Bíblia dá para a maldade, para atos de maldade terríveis, tenebrosos, que não condiz com a realidade desse ser humano criado por Deus. O mundo sucumbiu, o mundo foi maculado, o mundo foi dominado pelo mal. Mas Deus interfere nessa história. Deus entra nessa história dessa humanidade e envia seu Filho ao mundo para ser o Senhor de um novo reino, o reino de Deus. E é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Jesus, tu és um mestre. Os sinais que o Senhor faz são extraordinários. É um fato notório que vens da parte de Deus. Em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Dizia eu para aquelas irmãs, o reino de Deus vem. Nós cantamos aqui, o teu reino vem. O reino de Deus vai ser estabelecido. No reino de Deus não haverá mais maldade. No reino de Deus não haverá mais traição. No reino de Deus não haverá mais covardia, não haverá mais corrupção. No reino de Deus não vai haver mais as manifestações dessa maldade, porque no reino de Deus, cujo Senhor é Jesus Cristo, no reino de Deus vai imperar a paz, a justiça, a alegria, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Numa linguagem poética, Isaías diz que no reino de Deus, a paz, ela vai ser tão presente e reinante que as crianças poderão meter a mão no buraco da cobra sem nenhum medo de serem picadas. No reino de Deus, a paz será uma realidade tão grande que as lanças se transformariam em podadeiras. Ou seja, não haverá mais conflitos, não haverá mais guerra. Não haverá mais distinção de uma raça para outra, de uma raça querendo dominar a outra. Domínio, distinção, opressão, morte, roubo, subjugar. Essas coisas não estarão presentes no reino de Deus. O reino de Deus era uma esperança que todo judeu, como Nicodemos, ansiava.
assim como todos nós que cremos em Deus, em Jesus Cristo, ansiamos pela vinda do reino de Deus. Venha o teu reino, que o teu reino venha. Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Ok, vocês quando orarem, orarão assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Que mais? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Porque quando vier o reino de Deus, no reino de Deus, maldade como essas que nós ouvimos constantemente jamais acontecerão. É uma esperança bendita, é uma certeza absoluta que nós temos. Vai chegar um dia, uma hora, em que o reino de Deus será estabelecido. Glória a Deus. Você, meu irmão, minha irmã, nós que vivemos nesse mundo de maldade, de mentira, de engano, de falsidades, e sofremos por causa das maldades que são praticadas, nós podemos acalentar dentro do nosso coração essa esperança certa e bendita de que o reino de Deus é uma certeza absoluta. E de que esse reino de Deus, ele começa com o Senhor Jesus. A vinda de Jesus a esse mundo, quando ele coloca os pés dele nessa terra, ali é inaugurado o tempo do reino de Deus. Jesus é o reino de Deus, e Jesus é a certeza do reino de Deus. Então nós já entendemos aqui pela palavra de Deus essa questão da maldade, desse mundo mal, das coisas más que acontecem, mas nós também entendemos que Deus vai dar cabo, Deus vai dar um fim a isso tudo, quando Ele estabelecer o seu reino. Aí vem a pergunta que não se cala: quem é que vai participar desse reino de Deus? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. O Nicodemos, como todo judeu, ansiava pelo reino de Deus. Qual de nós aqui, em sã consciência, não vamos desejar participar desse reino de Deus? Desse reino de paz, desse reino onde a verdade é real, desse reino onde a mentira não prevalece mais. Meu Deus, que mundo de mentiras, que mundo de fake news, que você recebe mensagens, às vezes piedosas, bem intencionadas, e depois você descobre que aquilo é uma mentira plantada, com falsas intenções e motivações. No mundo onde a mentira agora é a realidade celebrada. Se nós chegamos na pós-modernidade, a pós-modernidade trouxe consigo a chamada pós-verdade. Já não existe mais objetividade, já não existe mais verdade objetiva. É tudo subjetivo, cada um vive existencialmente a sua verdade. Deus, viver num mundo como esse, onde mentira e verdade são vivenciadas com a mesma intensidade, onde não se tem mais vergonha de mentir e de viver uma mentira, viver um mundo de ilusões, de delírios, de engano, coisas horríveis, mentirosas, enganosas, falsas, sendo vividas como se fossem normais. Venha o teu reino, Senhor.
que o teu reino venha. Luz, verdade, justiça, equidade. Vai poder viver e desfrutar disso quem entrar no reino de Deus. Aí é o choque que Jesus dá em Nicodemos. Você está preocupado com sinais, Nicodemos? Você está preocupado com milagres? Você está norteando a sua vida por coisas sobrenaturais que você está vendo? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo. Se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Esse reino bendito, que é uma realidade pelo qual nós ansiamos, o Senhor Jesus está dizendo que só pode participar dele aqueles que nascerem de novo, que passarem por uma experiência espiritual e não simplesmente religiosa, mas passarem por uma experiência espiritual de transformação de mente e de coração. O Nicodemos ficou doido, mas como é que pode Jesus, alguém nascer de novo? Como é que alguém, já sendo velho, poderá nascer de novo? Ô Nicodemos, você é mestre e não consegue entender essas coisas. Você está pensando no nascimento natural, físico, terreno. Não é isso, eu estou falando do nascimento espiritual. Como é que alguém nasce de novo? Como é que acontece essa transformação da mente e do coração? O Evangelho de João, ele tem uma característica muito peculiar, e João o escreve nessa intencionalidade. A cada milagre de Jesus que ele registra, e são 7 milagres, a cada milagre de Jesus que ele registra, ele faz uma aplicação espiritual. E essa história de Nicodemos, com o novo nascimento que ele está contando para nós, ela vem depois de qual milagre que Jesus realizou? A transformação da água em vinho. Então, nascer de novo, que Jesus está dizendo, é a mesma coisa do milagre que ele realizou quando ele transformou água em vinho. Jesus está dizendo que se uma pessoa não for transformada de tal forma como foi aquela transformação da água em vinho, ela não entra no reino de Deus. Você pode vir à igreja, pode ser extremamente religioso, pode ir para a Trindade caminhando a pé, pode ir para o Muquem, pode vir para cá, você é um religioso. Mas se não houver essa transformação da água para o vinho, que é nascer de novo, não pode e não tem como entrar no reino de Deus. Aí a gente fica como Nicodemos. Como é que isso acontece? Jesus também nos ensinou que o novo nascimento começa pelo arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus, o reino dos céus. Então, é quando nós nos arrependemos. E para arrepender, a gente tem que descer, tem que se humilhar, tem que reconhecer que nós somos pecadores e que nós obramos o mal, e que nós praticamos a maldade, que nós somos maus por natureza. Aí quando nós nos confrontamos e nos arrependemos e passamos por essa janelinha pequenininha que é o arrependimento, acontece no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, esse novo nascimento. Pois bem, o reino de Deus é uma realidade.
Entramos no reino de Deus quando nós nascemos de novo. E nascemos de novo quando cremos em Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados e das nossas maldades. Aí Jesus, de uma forma miraculosa, através do Espírito Santo, assim como Ele transformou a água em vinho, Ele também nos transforma. Religião nenhuma pode fazer isso. Método nenhum pode fazê-lo. Vigílias não podem fazer isso. Encontros não podem fazer isso. A única coisa que pode fazer isso é uma pessoa que é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. É um milagre, é espiritual. É preciso Nicodemos nascer do Espírito. É o Espírito Santo que faz isso. É um milagre, é sobrenatural, vem dos céus. Homem nenhum, estratégia nenhuma, religião nenhuma pode fazer isso, mas o Senhor Jesus o faz pela ação do Espírito Santo de Deus, quando nós cremos e arrependemos dos nossos pecados. Um dia, esses mesmos judeus religiosos vieram para João Batista para serem batizados no Rio Jordão, achando que o batismo causaria essa transformação neles. E João Batista disse: olha, vocês são raça de víboras, vocês são umas cobras. Imagina o que é chamar alguém de natureza de cobra. Vocês são raça de víboras, vocês são peçonhentos, e acham que são muito bons, porque descendem de Abraão, porque são filhos de Abraão, vocês acham que são melhores do que os outros. Mas permita-lhes dizer que até destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. E Deus já decidiu, já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não produzir frutos dignos de arrependimento será cortada e lançada ao fogo. Maldade, sofrimento, mundo que jaz no maligno, mas o reino de Deus é real. E nós ansiamos pelo reino de Deus. Mas Jesus está dizendo que só entra no reino de Deus aqueles que nascerem de novo, que crerem, que se arrependerem, que confessarem e permitirem Deus transformar as suas vidas, assim como Ele transformou água em vinho. Aqueles serventes tiraram a água, trouxeram a água, colocaram a água nas talhas. Eles viram, era água. Jesus mandou tirar e levar para o mestre-sala. E quando eles levam e o mestre-sala coloca na boca, que vinho maravilhoso e extraordinário. A palavra de Jesus transformou aquela água em vinho. Jesus é o único que pode fazer isso. Amém?